alegria, mais uma noite de celebração. Todos os dias são oportunidades que nós temos de louvar e adorar o nosso Rei Jesus. Vocês podem se assentar. Como é bom estar na casa do Senhor para louvar, para bendizer o seu santo nome. E a mensagem de hoje nós vamos falar sobre as promessas do Senhor para o futuro. Nós, como filhos de Deus, temos a segurança e a certeza que nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. Promessas de um futuro melhor, promessas de bênção. A palavra de Deus é cheia de promessas. Glória a Deus. Lotada de promessas. Glória a Deus. O que não falta são promessas na palavra de Deus para as nossas vidas. Promessas de paz, promessas de alegria, promessas de bênção, de prosperidade, de saúde sobre as nossas vidas. E o título da mensagem é a promessa de um futuro melhor. Com Jesus nós temos essa certeza de um futuro melhor. Porque com Jesus no barco, tudo vai bem. Com Ele ao nosso lado, a gente tem certeza de que as coisas vão caminhar bem, vão prosseguir bem, porque Jesus está do nosso lado. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos porque os teus propósitos são eternos. Amém. Nós te agradecemos, Deus, porque você vê onde a gente não consegue enxergar ainda. Mas o Senhor já preparou o caminho para cada um de nós. Um plano perfeito para cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por tudo aquilo que você ainda vai fazer. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, você possa falar ao coração de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, é você quem convence do pecado, é você quem convence dos maus caminhos para um caminho novo na presença de Deus. Que nessa noite o Senhor possa trazer paz ao coração de todo mundo que está escutando essa mensagem nessa noite. Que teu Espírito Santo possa trazer clareza, tranquilidade, certeza de que Deus está no controle da situação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando o título dessa mensagem foi escolhido, dentro da série do mês de outubro, nem passou pela nossa cabeça que hoje seria o dia da eleição do segundo turno. A gente, como são as coisas de Deus. E hoje, nesse dia de eleição do segundo turno, quantas pessoas por aí estão preocupadas, receosas, como vai ser o resultado da eleição, o que vai acontecer? A gente estava cantando uma música um pouco antes, que os reinos passam, mas Deus continua no trono dele. Aleluia. Não importa quem vai estar lá dirigindo a nação, a gente não sabe ainda nem o resultado nesse momento, mas a gente pode ter a certeza que Deus vai continuar no trono dele. E Ele vai continuar ditando as regras lá do trono dele. E Ele é imutável, é inigualável. Nós não temos que ter nenhum tipo de preocupação no coração, porque Deus está no controle da situação. Quando a gente olha, por exemplo, para o povo de Israel, quando Jesus veio ao mundo, Israel estava sob o domínio de Roma. E em Roma, o imperador do momento, da época, podia simplesmente determinar, não, vamos matar todos os cristãos, como aconteceu, Nero, por exemplo, que colocava os cristãos amarrados num poste ali de madeira, amarrava, colocava piche, usava os cristãos como tochas. A gente não pode depender de homens, de circunstâncias, de governos. A nossa dependência tem que ser totalmente em Deus. A palavra de Deus diz sim que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Então não importa quem esteja lá, nós temos que orar por essa pessoa e pedir para Deus usar aquela vida para que os propósitos de Deus se cumpram aqui na terra, para que haja paz aqui na terra, para que haja paz, bênçãos no nosso país. A nossa missão como igreja é orar, é interceder, é entregar tudo nas mãos de Deus, porque Deus está no controle de toda a situação. Quando a gente pensa em futuro, é interessante observar como a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Se a gente vai, eu lembro que quando eu era adolescente, a minha escola
ela tinha lá o desfile no dia de 7 de setembro. E eu ia lá marchar junto com a minha escola. E a gente não sabia, às vezes a gente ficava sabendo a ordem da marcha ali na hora, né? Qual escola ia entrar primeiro, qual depois. E tinha umas bandinhas, e a gente não sabia exatamente quem vinha antes, quem vinha depois. Agora imagine a perspectiva de Deus. Vamos imaginar que tivesse um helicóptero, né, vendo aquele desfile, um drone filmando, que conseguisse ver o começo e o fim. Deus é assim, Ele consegue enxergar simultaneamente, né, o passado, o presente e o futuro. Porque Deus, Ele tem uma perspectiva completamente diferente da nossa. Ele já sabe quem vai ganhar a eleição, não apenas essa, mas a daqui a 4 anos, e a seguinte, a depois dessa. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas e Ele tem um futuro melhor projetado para cada um de nós. O primeiro tópico dessa mensagem é foco no futuro, não no passado. Muitas vezes nós ficamos presos ao passado, e isso faz com que a gente fique engessado, não vá para frente, para o futuro que Deus tem reservado para cada um de nós. A gente fica vivenciando aquela situação e só pensa no passado. Eu já escutei um pregador falando que nós deveríamos agradecer a Deus por não nos contar o futuro. Já pensou se a gente soubesse tudo que vai acontecer conosco até o último dia das nossas vidas? Uma situação difícil que a gente vai enfrentar. Já pensou se Deus se antecipasse e falasse, ó, no ano tal você vai passar por isso? Às vezes uma situação na família, uma situação financeira, uma situação de saúde. Deus não antecipa, porque a palavra de Deus é muito clara sobre a importância de nós nos dedicarmos a Deus no presente, para a gente ter um relacionamento com Deus constante no presente. Deus quer isso, que a gente fique sempre próximo dEle, perto dEle. Eu me lembro da passagem na Bíblia que fala de Jairo. Jairo, que tinha uma filha próxima de 12 anos de idade, estava muito enferma. E a Bíblia fala que Jairo, ele era o chefe da sinagoga, então ele era uma pessoa muito influente, tinha acesso a médicos, tinha recursos, e poderia muito bem se colocar a filha dele para ser atendida pelos melhores médicos daquela época, mas ele já tinha feito de tudo e a filha dele continuava doente. E um belo dia, né, Jesus estava vindo com aquela multidão, no meio daquela multidão, e a palavra de Deus fala que tinha aquele empurra, todo mundo querendo chegar perto de Jesus Cristo. E eu me lembrei uma vez, eu fui assistir um jogo de futebol, fui assistir um jogo no Maracanã. Eu não sou flamenguista, né? Até essa semana o Flamengo ganhou a Libertadores, mas eu tinha acabado de me mudar, eu morei 10 anos no Rio de Janeiro, e eu fui lá pro estádio com os amigos do trabalho, assistir um jogo do Flamengo e Grêmio. E naquela época não tinha essa de comprar o ingresso pela internet, né? Você tinha que chegar lá na hora, na bilheteria, e não tinha fila, era um aglomerado. E eu cheguei lá, eu sou baixinho, né? Meus amigos muito maiores do que eu, todo mundo tentando chegar até a bilheteria que ficava num canto, e a gente não conseguia porque a multidão não deixava. E aí eu me enfiei, sou pequenininho, fui ali pelo um canto, quando eu fui ver, eu consegui chegar lá na bilheteria e comprei os ingressos. E nesse dia, Jairo estava vivenciando isso, essa aglomeração, essa multidão. E ele falou com Jesus. E Jairo, ele foi muito claro, ele pediu: Jesus, coloque as tuas mãos, eu quero que você coloque as tuas mãos sobre a minha filha e ore por ela, e ela vai ficar boa, ela vai ser sarada. Ele fez um pedido específico a Jesus. Mas imagine só se Jairo tivesse se distanciado de Jesus. Tenho certeza que Jairo ficou colado em Jesus o tempo todo, e a multidão empurrando para lá e para cá, e Jairo indo junto, porque ele não queria perder a bênção. Ele queria o objetivo final que ele tinha buscado naquele momento, que era que Jesus intercedesse e orasse pela filha dele. A gente tem que ser assim também. A gente não pode se desgrudar de Jesus. Jesus vai para cá, eu vou para lá. Jesus vai para lá, eu vou junto. É isso que nós temos que fazer ao longo das nossas vidas.
Não importa a multidão, não importa a aglomeração, colhe em Jesus, fique perto dele, para que você possa alcançar as bênçãos que você tem pedido a Jesus Cristo. Foi o que Jairo fez. E a gente tem essa passagem em Filipenses 3, de 13 a 14, que eu queria ler aqui, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, e a gente pode imaginar se Paulo ficasse preso ao passado. Paulo era um assassino de cristãos, era ele que cumpria as ordens, do Sinédrio. Ele ia lá e executava as ordens dos sacerdotes, do sumo sacerdote, ia lá e executava cristãos em tudo quanto é canto. Quando Paulo estava indo para Damasco, na Síria, era uma jornada longa, ele não estava indo ali no bairro mais perto matar cristãos, ele estava indo longe, ele era obcecado por isso, ele tinha prazer em apedrejar, em matar. E um belo dia ele estava indo ali na estrada de Damasco, e uma grande luz, veio ali sobre ele, e ele caiu ali do cavalo, da sua montaria, e aí ele teve um encontro com Jesus Cristo. E da noite para o dia, em um curto espaço de tempo, Paulo já estava pregando o evangelho. Basicamente, ele ficou cego, depois caíram as escamas dos seus olhos, e imediatamente ele já começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Se Paulo ficasse se remoendo, se contorcendo pelos seus erros passados, ele não ia sair do lugar. Paulo foi usado por Deus para escrever 2/3 do Novo Testamento, uma bênção nesse trecho que a gente leu aqui em Filipenses. E você está preso ao seu passado? O que você fez anos atrás ainda te prende, ainda te amarra, ainda está retendo você para que você siga na caminhada com Jesus Cristo? Deus não quer que você fique preso ao passado. Por isso que Paulo dizia: não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para as que estão adiante. Foco no futuro, não no passado. A gente tem a história de José no Egito. Ele foi lançado num poço por seus irmãos, foi traído pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo, enganaram a Jacó, o pai de José, foi levado para uma terra estranha do Egito, vendido lá como escravo. E se Deus contasse para José tudo o que ia acontecer com ele no futuro? José não tinha ideia. Até José teve os sonhos, mas ele não teve naquele momento a revelação dos sonhos quando ele era um jovem adolescente. Anos depois ele sabia que algo grande Deus ia fazer com a vida dele, mas quantas vezes ele deve ter duvidado talvez no coração dele: quando é que vai acontecer, Deus? Quando? Mas José não perdeu o foco. Mesmo que dúvidas viessem sobre a vida dele, ele jamais perdeu o seu propósito de servir a Deus, de buscar a presença do Senhor. E por isso Deus usava a vida dele para trazer revelações e sonhos. Quando nós estamos concentrados em Deus, com o nosso pensamento constantemente em Deus, Deus vai falar mais conosco. Deus está sempre pronto a nos ouvir, e Ele quer escutar a nossa voz. E a gente não pode achar que não podemos compartilhar coisas pequenas. Deus quer escutar as coisas pequenas, as coisas grandes. Tudo que você faz, fale o tempo todo com Deus, em pensamento, onde quer que você vá, fique o tempo todo conversando com Deus. Ele quer ser o seu melhor amigo de fato, dia após dia. E José não ficou ali remoendo o passado. Já pensou se quando José teve o reencontro com seus irmãos, ele falasse: não, agora é hora de me vingar de vocês, agora vocês vão pagar por tudo que vocês fizeram de errado? Ele jamais teria cumprido os propósitos de Deus. Deus queria usar a vida de José para levar o povo de Israel para o Egito. E Deus tinha um propósito, que o povo de Israel ficasse muitos anos no Egito.
Se José ficasse ressentido, magoado, vingativo, ele jamais teria cumprido o propósito que Deus tinha na vida dele e na vida do povo de Israel. Em Gênesis 45, a Bíblia fala que quando José abriu o seu coração para os seus irmãos, ele falou assim: olha, Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Jesus permite que você passe por situações difíceis, às vezes, para cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. E o propósito que Deus tem para a sua vida, às vezes, tem a ver com outras pessoas que você ainda nem conhece e não faz ideia que um dia vai conhecer. Deus é tão perfeito, né? A maneira como ele fez o universo, né? O arquiteto supremo do universo. Tudo tão perfeito, né? Tão milimetricamente organizado, tudo tão perfeito. Nas nossas vidas é assim também. Deus sabe cada mínimo detalhe das nossas vidas, tudo que vai acontecer, e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Eu me lembro, eu morava em São Paulo, né? Eu trabalhava numa empresa em São Paulo, e um belo dia eu estava na minha sala, eu trabalhava numa empresa de consultoria, entrou um diretor que eu tinha pouquíssimo contato, mas sabia que ele era um diretor dentro da empresa, que era um dos que mais faturava, um dos que mais performava, que era uma pessoa muito dura, muito difícil de se lidar. E eu fiquei muito surpreso, lá sentado, trabalhando, ele entrou na minha sala e falou assim: Heber, eu não vou ficar enrolando não, vou sem rodeios, vou falar logo que eu vim falar aqui com você. Eu falei, no mínimo ele vai querer me passar um trabalho novo, me colocar num projeto dele. Ele chegou para mim e falou assim: eu estou indo ser responsável pela área de consultoria lá no Rio de Janeiro, e eu queria que você fosse trabalhar comigo. E aí eu pensei, poxa, ir para o Rio de Janeiro, assim, do nada um convite, morar lá, trabalhar lá. E eu fiquei super surpreso com aquele convite, né? Naquela época eu estava orando a Deus, eu falava assim: Deus, cumpra os teus propósitos na minha vida, faça aquilo que você quer fazer na minha vida. E de repente veio esse convite para eu sair, né, vamos dizer assim, do conforto, da casa dos meus pais. Eu tinha 26 anos, para ir para um outro estado, um local totalmente diferente, que eu não conhecia ninguém lá. E foi assim, né? Do nada, Deus deu uma guinada na minha vida, eu fui morar no Rio de Janeiro. Resultado, morei 10 anos lá, conheci a minha esposa Mariana, meus 2 filhos, né, o Daniel e o Lucas, nasceram no Rio de Janeiro. E se eu tivesse recusado esse convite, por exemplo? E se a gente tivesse, às vezes, quantos movimentos ao longo da nossa vida, assim, um passo para o lado, a sua vida muda completamente. Se você não tivesse tomado aquela decisão, se você tivesse casado com outra pessoa, se você tivesse morado em outro lugar, quantas variáveis, mas Deus já sabia de tudo. Para nós, às vezes, é surpreendente, mas Deus já tem um plano traçado para as nossas vidas. E quando nós andamos no dia a dia confiando em Jesus Cristo, as coisas vão acontecendo. Davi, por exemplo, ele estava lá servindo a Deus, escrevendo salmos lá enquanto cuidava e pastoreava, ele cuidava das ovelhas. Ele já estava o tempo todo orando e falando com Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ia lá recitando e falando versículos, né, que ele saíam da boca dele, que hoje fazem parte ali dos salmos nas nossas Bíblias. Como Deus tinha prazer em conversar e se relacionar com Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E era um homem que depois, na história dele, a gente vê quantas falhas também. Ele foi imperfeito, ele nunca foi perfeito, porque só Jesus foi perfeito.
Mas Davi não tinha ideia de que um dia ele seria um rei. Ele era considerado o menor da casa. Imagine, na casa de 8 irmãos, ele era o 8º. E o dia que o profeta Samuel foi até Belém, falou com o pai de Davi, Jessé, e falou: chame os teus filhos, porque Deus tinha mandado que Samuel fosse na casa de Jessé. E Davi nem foi chamado para a reunião. Ninguém deu bola para Davi. Deixa Davi lá cuidando das ovelhas. Para que chamar Davi? Davi é um menininho, um garoto, mais um caçulinha, né? Deixa ele para lá. E Samuel foi vendo ali os irmãos de Davi, alguns bonitos, né? Veio Eliabe, e no coração Samuel já pensou: é esse, né? E Deus falou com Samuel: o homem, né? Eu olho o coração, né? Não vejo como vê o homem que olha para a aparência, eu olho para o coração. E Deus já sabia que Davi tinha um coração de adorador, um coração que buscava a Deus o tempo todo. E Deus trabalha nas nossas vidas de uma maneira muito mais acelerada, e nos usa de uma maneira mais acelerada quando nós estamos com o coração voltado para as coisas de Deus. E foi assim com a vida de Davi. Mas antes disso, antes de chegar no trono, né, de Israel, Davi passou por tantas coisas, foram tantas incertezas, porque naquele dia ele foi ungido rei de Israel. Mas até chegar a sentar no trono, por quanta coisa ele passou, risco de morte, tantas vezes que ele correu risco de vida, envolvido em guerra, batalhando, lutando com espada, quantas chances ele teve de morrer, mas ele não morreu, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Se Deus tem um propósito na sua vida, você não vai morrer antes da hora. Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não vai passar, você pode até passar apertos, dificuldades, mas você vai chegar lá, porque Deus tem um objetivo para a sua vida, tem um plano traçado para a sua vida, assim como tinha um plano traçado para a vida de Davi. Quando Davi foi levar comida para os seus irmãos mais velhos, que estavam acampados para lutar contra o gigante filisteu, né, contra o exército dos filisteus, Davi foi lá e o irmão dele, Eliabe, repreendeu Davi: o que você está fazendo aqui, seu convencido? Você veio aqui só para espiar a guerra, curioso? E quis enxotar Davi dali, mas Davi permaneceu, e a gente sabe o que aconteceu depois. Ele derrotou Golias. E quantas vezes vem resistências contra a nossa vida, porque o diabo, ele fica furioso, ele não quer que os planos que Deus traçou para as nossas vidas sejam alcançados. O inimigo não quer isso. Ele não quer que os planos que Deus tem para a sua vida se cumpram. E ele vai tentar fazer de tudo, como tentou fazer com a vida de Davi, para tirar Davi dos caminhos que Deus tinha reservado para a vida de Davi. E quando Jessé, né, Samuel perguntou para Jessé, e perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Quantas vezes, né, a gente está lá tomando conta das ovelhas na nossa vida? A gente acha que a gente não está fazendo nada de importante, que a gente está num trabalho que a gente não gosta, exercendo uma função que a gente não gosta, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas e nos preparando para algo novo, para algo melhor, para algo que Deus já tinha planejado. Glória a Deus. Não precisamos ficar preocupados, porque Deus vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Ponto 2 da mensagem é: confie que o seu futuro está nas mãos de Deus. E eu queria ler aqui Isaías 41:10, que diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não temas. Quantos
trechos da Bíblia a gente tem, né? Não tenha medo. Vários trechos e versículos da palavra de Deus falando não temas, não tenha medo. E quando muitas vezes a gente pensa no futuro, vem o medo, né? A incerteza. Mas o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? O que vai ser do meu neto, da minha neta? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser do Brasil nesse novo mandato presidencial? O que vai acontecer? E aí vem essa insegurança, essa preocupação. E a palavra de Deus é clara em dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. O futuro está nas mãos de Deus. Nós focamos no presente, porque o futuro está nas mãos de Deus. E Deus tem sempre o melhor reservado para nós. Porque Deus nos ama muito, não é pouco não. Ele nos ama bastante. E por isso Ele quer o melhor para cada um de nós. Eu me lembro uma vez, eu estava pregando numa igreja em Salvador. E terminou a pregação. E naquela ocasião eu falei sobre como Deus é bom, sobre o amor de Deus. E fui abordado assim que terminou a mensagem por uma senhora. Ela chegou para mim e falou: mas se Deus é tão bom assim, por que acontece tanta tragédia no mundo? Porque tem tanto problema, tanta miséria? Deus não quer nada disso. Ele não quer que o mundo, que as pessoas sofram. Isso é consequência do pecado. Não foi Deus que escolheu, né? Foi o homem, por causa da queda, que se separou de um relacionamento perfeito com Deus. E o fato é que a gente vive hoje num mundo quebrado, num mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades. Mas nós temos Jesus ao nosso lado. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pode ter essa certeza e essa confiança que Deus, estamos com os pés firmados na rocha inabalável. As coisas do mundo podem tremer, as coisas podem se abalar, mas Jesus nunca será abalado. Ele é a rocha que não move 1 milímetro. Ele permanece firme. E nós temos o privilégio de poder dizer que temos os pés firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Por isso não precisamos ficar preocupados com o futuro, mas temos que nos preocupar em buscar a presença de Deus o tempo todo. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a palavra de Deus é muito rica. Tem lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 2, a história de Moisés, quando Deus pergunta para Moisés: o que você tem na sua mão? E Moisés fala: eu tenho uma vara. E logo depois, Deus pede para Moisés lançar aquela vara no chão, aquela vara vira uma serpente. Depois Deus manda ele pegar de volta e de serpente vira a vara novamente. E Deus falou: olha, o que você tem na sua mão? Uma vara. E a vara era usada pelo pastor de ovelhas. Que simbolismo isso trazia? Porque Moisés, durante muitos anos, seria um pastor ali para o povo de Israel, né, guiando aquelas ovelhas até a terra prometida. E ele perguntou: o que você tem na sua mão? E eu faço essa pergunta aqui para cada um de nós: o que nós temos na mão? Pode ser uma simples vara. E o que você tem na mão? Você tem uma família, você tem um emprego, você tem uma casa. Você talvez não tenha nenhuma casa, nenhuma família, nenhum emprego, mas o que você tem na mão? Tudo que você tem hoje com você é suficiente para que Deus faça um milagre na sua vida. É suficiente para que Deus te leve à frente. Porque se você tem Deus, você tem tudo o necessário para uma vida abundante, porque Deus está do teu lado. Você pode pensar: eu não tenho recurso, eu não tenho nada, mas como Deus perguntou para Moisés: o que você tem na mão? Moisés naquele momento não era mais filho da filha de Faraó. Moisés era um pastor de ovelhas numa terra distante, uma pessoa humilde, sem recursos. Tudo que ele tinha de riqueza estava ali na frente dele, que eram aquelas ovelhas. E Deus falou: eu vou te usar. E a gente pode pensar: e se Deus, por que Deus não usou Moisés quando ele era filho da filha de Faraó?
para libertar o povo de Israel, Deus tinha um propósito, um trabalhar na vida de Moisés. Os 40 primeiros anos da vida dele lá no Egito, os 40 seguintes como pastor de ovelhas, e só os 40 finais é que Deus usou ele para libertar o povo do Egito e levar à terra prometida. Deus permite tantas circunstâncias nas nossas vidas, nos lapidando para os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Quando a gente pensa, o nosso foco tem que estar em Deus e nas coisas dEle, e Ele vai fazer o mais, o além, aquilo que a gente não consegue alcançar e não consegue fazer. Deus tem tudo planejado para cada um de nós. E a gente vê Davi enfrentando leões, Quantas vezes a resistência veio contra a vida de homens como Moisés, como Davi, como José. Moisés, Deus já tinha a profecia, já tinha um chamado para a vida dele, mas o diabo, sabendo disso, bem quando Moisés nasceu, veio lá um decreto de Faraó falando: vamos matar todos os primogênitos do povo de Israel. O que é isso? É resistência. Porque o inimigo, ele percebe, ele sabe que Deus quer usar cada um de nós, ele vai tentar de todas as formas, tentar trazer dificuldade, tentar trazer desafios e obstáculos, para que as promessas de Deus não se cumpram nas nossas vidas. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós já temos a certeza e a segurança que as promessas de Deus vão se cumprir. Por isso vem a nuvem, vem a tempestade, vem os desafios, mas a gente continua olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia conta a história de um homem endemoniado. O nome dele na Bíblia é o endemoniado gadareno. A gente não sabe nem qual era o nome dele. Ele ficou com esse nome, o endemoniado gadareno. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. A palavra de Deus diz que ele era acorrentado, ele despedaçava as correntes, partia tudo, porque ele estava com uma legião de demônios ali na vida dele, que fazia com que ele se debatesse, se jogasse. E imagina o sofrimento da família daquele homem. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. E esse plano fez com que Jesus atravessasse um grande lago para chegar até onde aquele homem gadareno estava. E um belo dia Jesus virou para os seus discípulos e falou para eles: eu quero passar para o lado de lá. E obviamente o inimigo já sabia que quando Jesus passasse para o lado de lá, ele ia libertar a vida daquele gadareno. O inimigo sabia. Ele percebe, claro que o inimigo não conhece os pensamentos de Deus, mas ele, se Jesus deu uma ordem para chegar do outro lado, ele vai fazer um estrago aqui nas minhas fortalezas, nas minhas coisas aqui. E Jesus, onde passava, libertava, curava, renovava, transformava, libertava as pessoas. E Deus tinha um propósito com aquele gadareno. Mas o que aconteceu? Quando Jesus estava naquele barco, tranquilo, indo para lá, veio a tempestade. Porque o inimigo não queria que Jesus chegasse do lado de lá. Ele não queria que o gadareno fosse liberto, que perdesse aquele apelido de endemoniado gadareno e se tornasse aquele homem que Deus tinha um propósito específico para a vida dele, de ser usado para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho, para falar de Jesus Cristo. Mas Jesus chega e atravessa, porque quando a tempestade veio, Jesus deu uma ordem para que a tempestade se acalmasse. Nas nossas vidas vão vir tempestades, vão vir desafios, mas a gente tem a segurança de dizer: Jesus, acalma a tempestade. Jesus, traz paz nessa situação. Jesus, traz cura, traz libertação. Jesus, eu não estou aguentando mais, mas eu creio que Tu és poderoso para transformar minha situação, para mudar o curso desse momento difícil que eu estou enfrentando. Deus, acalma a tempestade. Abra o seu coração para Ele. Ele quer escutar da sua boca o pedido de socorro, o pedido de ajuda, porque Ele é o Pai que te ama e quer te ajudar.
E foi assim que aconteceu. Quando ele estava entrando no barco, depois que Jesus, ele foi com uma missão específica para aquele lugar, de libertar aquele homem oprimido. E quando depois que Jesus libertou ele, em Marcos capítulo 4, versículo 35, versículo 18, Marcos 5, versículo 18, diz assim: quando ele estava entrando no barco, voltando já depois de ter cumprido a missão, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. O gadareno queria entrar no barco, queria ser mais um dos seguidores e discípulos de Jesus, porque ele achava que ele deveria estar perto de Jesus, mas Jesus tinha um propósito para a vida dele, que era diferente do que ele queria. Não necessariamente Deus vai te colocar num barco, né, Jesus, para uma direção que você quer. Às vezes a direção que Jesus quer para a sua vida é totalmente diferente daquilo que você está pensando. E você tem que ter a serenidade de aceitar a direção que Jesus está dando para a sua vida, porque os propósitos de Deus são perfeitos. Deus é perfeito. Às vezes a gente fica: Deus, você não está sendo justo. Mas se a gente for pensar que Deus é perfeito, Ele nunca erra, Ele jamais vai ser injusto, Ele é justo sempre, sempre, ontem, hoje, eternamente. Deus é o mesmo, Ele é imutável, e Ele sempre será justo e amoroso com cada um de nós. E a gente pode não estar entendendo, a gente pode estar se espelhando, não entendendo aquela situação, mas Deus tem um propósito para as nossas vidas. E aquele homem pediu: Deus, deixa eu entrar no barco. Mas a missão que Deus tinha para ele era outra. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como Ele foi bom para você. Deus já estava levantando aquele homem como missionário. Volte para sua casa. E aquele homem, com certeza, levou o Evangelho, levou a palavra de Jesus Cristo em toda aquela sua região, primeiramente para os seus parentes e para as pessoas, e o próprio testemunho de vida dele. Ele era conhecidíssimo naquele local, ele era um endemoniado gadareno, e quando as pessoas viam ele era um testemunho vivo daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Deus quer nos usar como testemunho vivo daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Mas temos que confiar em Deus, sabendo que o nosso futuro está tranquilo e assegurado aos pés de Jesus Cristo. O nosso futuro está em paz, porque Deus toma conta do nosso futuro. Não precisamos nos antecipar com preocupação, porque Deus já tem o melhor reservado para cada um de nós. Quando a gente vê também a história, né, de José enfrentando sofrimentos e decepções, como a gente viu ali um pouco antes. Quanta coisa que Deus fez na vida dele, através do coração quebrantado, através do coração humilde, em toda dificuldade que ele enfrentou. Ele poderia ter tentado se vingar de tantas pessoas, e nós, quando chegarmos lá, no objetivo, naquele futuro intermediário, a gente precisa se lembrar que foi Deus que nos trouxe até aqui, foi Deus que me colocou aqui. Então vou honrar o meu Deus, vou exaltar o nome dele, porque foi Ele que me colocou aqui. Glória a Deus. E o ponto 3 da mensagem é: Deus tem grandes planos para o seu futuro. Glória a Deus. Em Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele quer nos prosperar e não causar dano. Poxa, mas Deus, se você não quer causar dano para a minha vida, por que está acontecendo tanta dificuldade nesse momento da minha vida? Deus não quer o dano para a sua vida, mas Ele quer, com a dificuldade, te capacitar para dar passos maiores e exercer fé em situações mais difíceis. Quando estamos enfrentando desafio, aí que a gente tem que estar mais perto de Deus. Não adianta a gente estar enfrentando um problemão, uma situação difícil,
tentando se esquivar de Deus, fugir da presença dele. Ao contrário, a gente deve ficar mais próximo de Deus. A gente tem a história de Jonas, né? Como ele tentou fugir da presença de Deus. Deus mandando ele para Nínive, ele fugindo, né? Entrando no navio que ia para o outro lado. Tudo para fugir da presença de Deus. E às vezes Deus está nos destinando, né, a um futuro que a gente, poxa, não quero ir para lá, Deus. Mas obedeça, seja obediente à vontade de Deus e confie que Ele vai cuidar de você em toda e qualquer situação. Esses dias eu estava me lembrando, quando eu era criança, meu pai me levou no estádio do Morumbi, não foi para assistir um jogo de futebol, mas foi porque tinha um homem de Deus chamado Richard Wurmbrand, que escreveu o livro Cristo em Cadeias Comunistas, torturado por Cristo. E eu me lembro até, eu tive o privilégio de no final da reunião, ele orou também por mim ali, eu era criança, e eu li o livro dele, e é impressionante, ele ficou 14 anos preso na Romênia, numa cadeia em condições terríveis, pele e osso, né? Ratos ali, tortura sobre tortura, porque ele não abdicou, não abriu mão de ser cristão, de continuar servindo a Jesus Cristo e declarando o amor a Jesus Cristo. A gente hoje vive num Brasil onde a gente pode falar à vontade do amor de Deus. Estamos aqui nessa noite, né, falando abertamente no YouTube, no Instagram, do amor de Deus, e a gente vê, né, tantos homens de Deus e mulheres de Deus que sofreram tantos, né, perseguidos, mortos, né? A gente vê lá a história da igreja primitiva, a igreja no Coliseu Romano, quantas lutas, quantos desafios, e a gente vive às vezes tão confortável, né? A gente tem tantas oportunidades, a gente tem Bíblia hoje, Bíblia em papel, Bíblia no celular, Bíblia dá um Google lá, versículo tal, quanto acesso à palavra de Deus nós temos e quanta facilidade de nos aproximarmos de Deus, mas a gente fica ali às vezes com picuinha, né? Mas aconteceu isso, às vezes problemas que não deveriam ser o foco da nossa atenção. A gente não tem que ficar colocando foco nessas coisas pequenas, né? Precisamos focar nas coisas que edificam as nossas vidas, não nos problemas temporários que vão vir a acontecer. A gente vai estar sempre enfrentando desafios e problemas nas nossas vidas, mas é uma escolha nossa onde vamos colocar o nosso foco. Você vai ficar colocando foco no problema ou vai ficar colocando foco no nosso Deus que é poderoso para resolver qualquer situação? É uma escolha. Todos os dias, quando a gente sai da nossa cama, a gente começa tendo uma infinidade de escolhas pela frente. Que roupa que eu vou colocar, que calçado que eu vou colocar, o que eu vou fazer. E as nossas escolhas determinam como a gente vai chegar lá no nosso futuro que Deus tem reservado para nós. Você tem escolhido dedicar um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus, para orar, para ter intimidade e comunhão com Deus? Jesus falava, né, sobre ir para o quarto, né, reservado, num local secreto e orar e falar com o Pai. Às vezes, no nosso dia corrido, né, você acorda de manhã, já tem que sair para o trabalho, vai correndo, volta, às vezes perde muito tempo, né, no deslocamento para o trabalho, no retorno. Mas você não precisa falar com Deus apenas no quarto fechado. Você pode ir falando com Deus. Quanto tempo você fica preso no trânsito? Quanto tempo você tem para conversar com Deus? Para abrir o seu coração, para lançar sobre os pés de Jesus Cristo todos os seus problemas e as suas dificuldades? Lança o seu problema nos pés de Jesus Cristo. Não fica carregando sozinho. Jesus falou que o jugo dele é suave, para a gente lançar o jugo sobre ele, que ele vai nos ajudar a carregar. Ele não falou que ele ia carregar sozinho, ele falou: eu vou te ajudar a carregar. Estamos juntos, enfrentando esse problema, essa dificuldade. Eu estou do seu lado e eu vou te ajudar. Nesse texto da palavra de Deus que fala sobre o jugo
O jugo é aquela madeira, né, que vai ali sobre os bois, naquela junta de bois, e sempre se colocava, né, um boi mais novo junto com o boi mais velho, porque o boi mais velho direcionava o boi mais novo pelo caminho. Eles nunca colocavam dois bois novos, né, para carregar aquele carro de bois. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele está ali do nosso lado. Ele viveu aqui na terra e foi tentado em todas as tentações que nós somos tentados. Não imagine qualquer uma das tentações que você foi tentado, Jesus Cristo foi tentado também, é o que está escrito na palavra de Deus. Ele sabe os desafios que você enfrenta com as tentações, com os desafios, com as dificuldades, e por isso mesmo ele é o perfeito, a pessoa perfeita para te ajudar a enfrentar essas tentações e essas dificuldades, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele vivenciou o que a gente vivencia de dificuldade, e por isso ele é o Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado do mundo, que nos ajuda, que nos capacita a enfrentar qualquer situação. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos é trazer toda e qualquer situação diante de Deus. Tem aquele versículo na palavra de Deus que diz também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós vivemos num mundo de trevas, de escuridão, mas se nós conhecemos a palavra de Deus, a gente pode usar a palavra de Deus para que seja a luz na nossa vida no dia a dia. Você talvez não conheça versículos da Bíblia, mas comece decorando um versículo, memorizando um, e guarda esse versículo, né? Tem aquele versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. É um versículo curto, e aí vem problema, um versículo que serve em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se alimente da palavra de Deus. A gente come 3 refeições no mínimo por dia, né, em situações normais. A gente sabe que muita gente não consegue ter 3 refeições ao dia, às vezes uma, às vezes nenhuma refeição no dia. Mas, de um modo geral, a gente vive num país que tem uma certa prosperidade, uma certa fartura, e a gente vê, né, a gente se alimenta de tantas coisas, né? Mas e o alimento espiritual? E a palavra de Deus? Como é que está sendo a nossa alimentação? Quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus, mais a gente vai ultrapassar os obstáculos e os desafios com mais tranquilidade, porque Jesus vai nos capacitar e vai nos ajudar. Nós já estamos encerrando. Eu queria pedir para que você se coloque em pé. Você pode ter escutado essa mensagem pensando nos problemas, nos desafios, nas dificuldades que você está vivenciando hoje no presente. E muito preocupado, porque às vezes você olha para o seu presente, para a sua situação atual, e você fica pensando: como será meu futuro? Mas saiba, como a gente viu hoje na palavra de Deus, o nosso futuro está nas mãos de Deus. E Deus tem grandes planos para cada um de nós. Deus tem um propósito perfeito para cada um de nós, para as nossas vidas. Se você entrou aqui hoje preocupado, cansado, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vamos fazer uma oração nesse momento e vamos estar entregando a vida de cada uma das pessoas que está escutando essa mensagem nessa noite. Você pode estar nos escutando pelo YouTube, pelo Instagram, e a gente vai estar fazendo uma oração para que Deus possa te fortalecer nessa noite. Talvez você esteja com a confiança abalada, mas saiba que Deus está do teu lado. Deus quer o melhor para a sua vida.
Ele quer te abençoar. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te apresentamos, Pai, nessa noite. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor Deus, cada um de nós, reconhecendo, Deus, que o Senhor está no controle de toda a situação, reconhecendo, Deus, que Tu sabes de todas as coisas e que o Senhor tem um futuro perfeito planejado para cada um de nós. Deus, se tem pessoas escutando essa mensagem nessa noite que estão desconfiados, com falta de confiança, preocupados com o futuro, que o Senhor possa, Pai, nessa noite derramar da Tua paz que excede todo entendimento sobre cada vida, sobre cada pensamento, sobre cada expectativa no coração de cada um, Pai. Deus, tira todo medo, todo embaraço, todo jugo, toda preocupação que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, trazer uma confiança inabalável em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos trazer uma vida nova, uma esperança nova, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Deus, a confiar em Deus no presente, crendo, Senhor, crendo, ó Pai, que o nosso futuro está assegurado, está depositado nas Tuas mãos eternas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos vitória do Senhor Jesus sobre toda e qualquer situação, crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Espírito Santo de Deus que em nós opera. Em nome de Jesus Cristo, toda desconfiança caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Traga, Deus, ousadia, coragem, esperança, fé que Deus pode fazer muito mais, além daquilo que nós estamos esperando, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, também nós queremos falar agora para aquelas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. E eu queria que você nessa noite declarasse: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu abro o meu coração para que você entre no meu coração e transforme a minha vida. Pai querido, nós Te glorificamos por essa noite, Pai. E nós declaramos que o futuro do Brasil está nas Tuas mãos. Senhor Deus, nós declaramos que a nação do Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, não importa quem esteja governando, nós cremos que Deus é o Senhor do Brasil. Deus é o Senhor dessa nação. E nós não vamos temer, porque nós temos Deus ao nosso lado. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. Uma semana